Amém? Jesus está aqui. Continuamos no estudo no livro de Gênesis. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Capítulo 45. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Vimos já a semana passada, o Senhor quer nos fazer superar todo o problema, nada levar para o lado pessoal. Diga glória a Jesus. José que foi vendido pelos irmãos, e ele que estava dizendo para os mesmos irmãos que os venderam, para não ficarem pesados de coração, porque ele tinha visto a mão de Deus nisso tudo. Irmãos, o Senhor quer nos dar crescimento. Como Paulo disse em 2 Coríntios, a ninguém mais conheço segundo a carne. Chega de tratar as coisas no nível carnal, é hora de tratar as coisas no nível espiritual. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não levar para o lado da ofensa, não levar para o lado assim que estão me destratando, estão me desvalorizando, ou estão me perseguindo, qualquer coisa assim. Não, enxergue a mão de Deus. Fala isso para o irmão do lado. Enxergue a mão de Deus. Deus me enviou diante da vossa face. Então José reconheceu que Deus o enviará. Diga glória a Jesus. Ele viu a mão do Senhor e Deus o enviou. Mas, irmãos, olha como são os caminhos de Deus. Deus, ele enviou ele como escravo. E agora estava ele como senhor daquela terra. O segundo, o primeiro homem abaixo de Faraó. Deus o enviou. Então, irmãos, os caminhos de Deus são assim. É necessário confiar em Deus. Fala isso para o mundo do lado. É necessário confiar em Deus. Confie que a mão de Deus está em tudo, que os caminhos de Deus são perfeitos, que o que Deus faz é o melhor, mesmo que no tempo presente possa parecer que não. Diga glória a Jesus, mas espera um pouco, você vai ver os resultados. Versículo 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Romanos 12, que se alguém tem um dom de profecia, que seja segundo a medida da fé. José era um homem de fé porque Deus lhe deu a interpretação dos sonhos de Faraó, e ele tinha certeza absoluta. Ele falava isso como fato, ele não duvidava. Então, irmãos, o Senhor quer que nós cresçamos na fé. Fala para um lado, mais fé. Vamos para ter certeza, para ter convicção das coisas. Os crentes não podem ser tão hesitantes. Diga glória a Jesus. E para isso, irmãos, nós precisamos alcançar degraus mais altos da glória de Deus. Para superar, há meses atrás vimos sobre os problemas do dom de profecia, quando somos levados pela carne, traídos pelos desejos carnais. Por isso, irmãos, que o crente tem que viver em consagração, em quebrantamento, em jejum, em oração. Diga glória a Jesus. Viver buscando a Deus, gastando tempo em oração, para que a carne seja subjugada. Romanos 8, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Diga glória a Deus. Para que, irmãos, possamos assim discernir com mais clareza a vontade do Senhor e falar as coisas de forma mais convicta. Fala para o irmão do lado, mais convicção. Mas convicção, irmãos. A convicção que tinha este homem, já tinha 2 anos de fome, ele tinha certeza que faltava mais 5.
Ele não duvidava de forma alguma. Versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Glória a Deus. O povo de Israel na época eram 70 pessoas, os filhos e netos de Jacó. Irmãos, e Deus queria guardar aquele povo, e como Deus poderia fazer isso? Sendo que haveria aquela grande fome na terra, Deus preparou a maior nação da época para ser o celeiro do momento e para abrigar o povo de Deus. Irmãos, olha como Deus faz as coisas. Tudo isso Deus visava a proteção de seu povo e o prosseguimento de seu plano, que era alcançar todas as famílias da terra. Diga glória a Jesus. Então assim Deus usando o Egito como instrumento para abençoar o seu povo. Irmãos, Deuteronômio 28 fala das bênçãos e das maldições. Irmãos, quando o povo de Deus obedece, quando o povo de Deus trilha o caminho que Deus quer que seja trilhado, irmãos, só vem bênçãos. Irmãos, Deus usa até o ímpio para abençoar o seu povo. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que Deus faz com que o ímpio ajunte e dê para o justo perante a face do Senhor. Diga glória a Deus. Mas para isso, irmãos, é necessário estar na posição da bênção perante o Senhor. E como que se alcança isso, irmãos? Na obediência, na busca. Como você faz isso? Meu amado, você precisa orar mais, campanhas de oração, orar na tua casa, orar nas madrugadas, leitura da palavra. Diga glória a Jesus. Jejum, consagrar-se ao Senhor. Se você está tendo perdas demais na tua vida, meu filho, é porque você está na posição errada, você está deslocado. Diga glória a Jesus. Porque, irmãos, quando o crente está na posição, é aquilo que aconteceu com o rei Ezequias, 2 Crônicas 29, 30, 31, 32 principalmente. O rei Ezequias se converteu ao Senhor de todo o coração, colocou ordem em todo Israel, celebrou a Páscoa, convidou até os do reino do norte, que eram apóstatas, convidou, muitos zombaram, muitos riram, muitos vieram e celebraram, e fez uma grande coisa. O rei Ezequias tirou toda a idolatria do país. Capítulo 31. No capítulo 32 de 2 Crônicas veio a ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, a pior potência da época, e veio para destruir. 2 Crônicas 32, 1 começa assim: e aconteceu depois de toda essa fidelidade que Senaqueribe levantou-se contra Israel. Irmãos, mesmo quando o crente está fiel perante o Senhor, pode vir a luta, mas sabe o que acontece? Deus te dá vitória. Irmãos, o que aconteceu foi este episódio que Deus mandou o anjo, também está em 2 Reis 18. Deus mandou o anjo e destruiu o exército do rei da Síria. Diga glória a Jesus. Não precisaram nem lutar. O anjo do Senhor destruiu completamente. Então, irmãos, nós precisamos estar nesta posição. Diga glória a Jesus. Fidelidade ao Senhor, consagração ao Senhor. Irmãos, um ano novo começou. Vai ser como o ano passado? Você vai ser peteca na mão do diabo? Fala em misericórdia. Sabe, crente tapete que só serve para ser pisado? Faz em misericórdia. Até quando? Pergunto para você, até quando? Até quando? Mas, irmãos, para mudar isso, jejum e oração. Diga glória a Jesus. E ouça o que o seu pastor está falando, pelo Espírito Santo de Deus. Meu amado, campanha de oração no mínimo de 1 hora. Não vem com essas campanhas de oração de 3 minutos, que isso aí é até uma ofensa. Diga glória a Jesus. Mas por quê? Quanto tempo na sua vida você gasta com tanta coisa? Se você planta o assento na frente do televisor, é horas. Fala assim, viu? Para ajoelhar perante o Altíssimo, 2 minutos você já... Fazem misericórdia. Não, tem que se consagrar ao Senhor. Lembre o que Jesus falou: nem 1 hora pudestes velar comigo. Diga glória a Jesus. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção, diz lá Malaquias 3. Diga glória a Jesus. Para conservar vossa sucessão na terra. Irmãos, bem aqui se aplica aquele texto
que foi pregado na última vigília, 2 Timóteo 2,13, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Os irmãos José venderam José para os ismaelitas, os quais por sua vez venderam o Egito. Deus usou ele para ir na frente, para preparar caminho, para preparar sustento para os próprios irmãos que tinham vendido. Olha como Deus é. Diga glória a Jesus. Fervoroso. Versículo 8. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus. Irmãos, olha os caminhos de Deus. Irmãos invejosos que venderam o próprio irmão. Deus usou isto para dar um grande livramento. Irmãos, tem gente que teve tanto caminho torto na vida que a pessoa tem um desânimo para se converter. A pessoa nem quer se converter porque a pessoa pensa assim: eu fiz tanta coisa errada que acho que nem Deus sabe como consertar tudo isso. Diga glória a Deus. Irmãos, tem que se entregar ao Senhor. Fala isso para o mundo ao lado. Tem que se entregar ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que tem rolo, que deve dinheiro e não paga, que deu calote em tudo que é lugar, que está com o nome sujo, que casou e descasou um trilhão de vezes, que fez aborto, que maltratou pai e mãe, que aconteceu. Alguém vai falar de Jesus, a pessoa até crê, mas a pessoa tem esse desânimo. Sei não. Diga glória a Jesus. O que a pessoa tem que fazer? Tem que vir para a igreja e tem que se entregar a Jesus. Meu amado, porque quem vai consertar a tua vida é Jesus, não é você. Diga glória a Deus. Tem que se entregar a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, pois Deus está usando a venda de um irmão. Tem coisa mais horrenda do que isso? A venda de um irmão para transformar isso em bênção para o povo de Deus. Então, Deus pode usar as coisas tortas da tua vida para te abençoar. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lá do Deus sabe consertar as coisas. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui Deus reuniu a família novamente. Diga glória a Jesus.
Por que Deus reuniu a família? Porque todos eram santos e justos? Longe disso. Irmãos, o único que permaneceu fiel em tudo isso, na verdade, foi José, porque Jacó estava com o coração cheio de amargura, e ele não podia entender os caminhos de Deus. Irmãos, Jacó poderia ter tido revelação de Deus, que a mão de Deus estava nisso. Jacó poderia ao menos ter se lembrado dos sonhos de José, mas não se lembrou. Então, o único que permaneceu fiel em tudo isso foi José. Irmãos, ainda ontem eu li Ezequiel 22:30, e procurei um homem, que estivesse por mim perante essa terra para tapar as brechas, mas não encontrei sequer um. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus procura uma pessoa que se coloque em sua presença. Meu amado, para consertar tua família depende de você. Diga glória a Jesus. Tem mulher que acha que depende do marido. Pois é, né, pastor, meu marido. E você? Pergunta para nós assim, e você? Pastor, eu estou aqui na igreja. Mas se a tua casa toda torna meu filho ou minha filha, isso significa que você não é um crente do jeito que deveria ser. Diga glória a Jesus. Coloque-se na brecha, coloque-se em intercessão. Deus quer te usar. Fala isso para um lado, Deus quer te usar. Diga glória a Jesus. Quando o crente se humilha, Deus o exalta. O que é assim mesmo, se humilhar ser exaltado. Mateus 23:12. É isso que significa o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Carta à igreja de Filadélfia. Eis que eu farei das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. O crente se humilha, e ele vai se humilhando, passa o tempo de Deus, e Deus o exalta. E as pessoas que te criticaram, e as pessoas que não te deram crédito, vão ter que reconhecer que Deus estava na tua vida. Diga glória a Jesus. Mas para isso é necessário permanecer fiel. Louvado seja o Senhor. Versículo 15. Beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, história de perdão absoluto. Houve perdão incondicional, houve conserto verdadeiro. Por isso que Deus pôde usar, por isso que Deus pôde operar maravilhas. Diga glória a Jesus. Deus não pode operar maravilhas na tua vida se o teu coração estiver apodrecido. Fala-se em misericórdia. Morrendo de raiva do pai, da mãe, do marido, do filho, da filha, da vizinha, da sogra. Faz misericórdia. E quer que Deus faça maravilha? Meu amado, tem que ter o coração limpo. Diga glória a Jesus. Irmãos, não apenas o coração limpo, como também enxergar as coisas sob a perspectiva de Deus. Não apenas ter o coração limpo, como também se colocar como canal para ser bênção até para os que te amaldiçoaram. Diga glória a Jesus. A hora que você se puser neste nível perante o Senhor, Deus faz maravilhas. Diga glória a Jesus. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção até para o meu marido que é uma praga. Diga glória a Jesus. A hora que você fizer isso, Deus opera. Enquanto se ficar assim, põe a mão, Jesus, põe a mão, faz misericórdia. Isso é oração de feiticeiro, isso é oração de raiva. É a mesma coisa que alguém vai na esquina e faz um despacho, é você com essas tuas orações de põe a mão, faz misericórdia. Senhor, que ele se acabe, que ele se... Misericórdia. Diga glória a Jesus. Ao invés disso, diga assim, Senhor, enche meu coração de perdão, de reconciliação completa, e eu quero ser uma bênção na vida dele ou dela. Diga glória a Jesus.
Versículo 16, a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Irmãos, quando alguém está na bênção, tudo parece bem aos olhos dos outros, tudo soa bem. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa questão assim de parecer bem aos olhos dos outros é um assunto complicado. Até na oração já falamos isso hoje. O crente não pode viver querendo a aprovação dos outros, porque quem quiser a aprovação humana não vai ter a aprovação divina. Diga glória a Jesus. Jesus disse em Lucas 16: o que perante os homens é elevado, perante Deus é abominação. Enquanto você quiser ser bem visto por todos, por Deus, você não vai ser bem visto. Mas, irmãos, isso acontece numa fase inicial da vida cristã, ou se você teve alguma queda, quando você está se relevantando, acontece isso. É uma fase de fidelidade, em que a tua fidelidade é provada, e acontece aquilo que diz em Mateus 10: quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então tem que ser fiel ao Senhor e desagradar num monte de gente. Diga glória a Jesus. Na fase inicial, enquanto a tua fidelidade está sendo provada. Quando a tua fidelidade for aprovada, passa-se a uma outra fase. Diga glória a Jesus. É a fase, irmãos, em que Deus te dá graça, e até perante os ímpios você alcança a graça de Deus. Diga glória a Jesus. Provérbios 22, 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as riquezas de prata e ouro, e o ser aceito é melhor do que as riquezas. Diga glória a Jesus. Quando você já passou da fase da fidelidade, então o Senhor faz com que você seja bem visto pelos outros. Irmãos, tem crentes que não conseguem entender todos estes versículos, todos eles estão na palavra de Deus, e tem gente assim que diz: não, eu quero agradar a Deus e pouco me importa o homem. E a pessoa faz sempre as coisas assim de forma grosseira, grotesca, assim, parece um elefante. Faz misericórdia, porque eu não preciso agradar você mesmo. Tá, não precisa agradar, mas não precisa desagradar também. Faz misericórdia, não precisa ser bem visto, mas não precisa ser mal visto também. Então tem gente que exagera na dose. Diga glória a Jesus. Não, irmãos, porque ser bem visto por motivos justos também é bíblico. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então pareceu bem aos olhos de Faraó aquilo que aconteceu com José, que os seus irmãos se uniram a ele. Você precisa chegar neste estágio. Diga glória a Deus. Versículo 17. Irmãos, é porque acontece muita coisa na vida. Muita coisa. A tua história ainda não acabou. Fala isso para um lado. A tua história ainda não acabou. Muitos capítulos estão por ser escritos ainda. Os capítulos passados, meu amado, passou. Você vai ter um final feliz? Que adianta capítulos passados bons e o teu final trágico, horroroso? Fazem misericórdia. Então, Mateus 24:3, o que perseverar, até o fim será salvo. É isso que significa o livro de Eclesiastes, que parece meio pessimista, mas é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Diga glória a Jesus. Só que falando assim nu e cru o versículo, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas, parece assim muito pessimista. Não, meu filho, se o teu fim é de glória, é bem melhor o teu fim, sem dúvida. Diga glória a Jesus. Mas um pequeno detalhe para você entender o versículo: você não chegou no fim ainda. Então fala para um lado, você tem que ir até o fim. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente não pode viver de lembrança. Crente não pode viver de consagração passada. Tem que ser hoje. Versículo 17. E disse Faraó a José: dize aos teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais, parti, tornai a terra de Canaã, tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Irmãos, agora o próprio Faraó dizendo isto, para ver, irmãos, como Deus fez um caminho perfeito. Salmos 8:30, o caminho de Deus é perfeito. Diga glória a Jesus. E comereis o melhor da terra.
Irmãos, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos dar o melhor. Mas uma pequena pergunta: você tem dado o melhor ao Senhor? Pergunta para o irmão: você tem dado o melhor ao Senhor? Para Deus te dar o melhor, meu amado, tem que ser recíproco. Versículo 19: a ti, pois, é ordenado fazer isso. Tornai vós da terra do Egito, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando nós ficamos um pouco deslocados na vida espiritual, um dos primeiros sintomas começam os prejuízos. Meu amado, se o nosso Deus te deixa, te abandona por um pouco que seja, você só tem prejuízo. Salmo 1 diz: e tudo quanto fizer, prosperará. Mas a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, alguém que está plantado ali junto da fonte de águas, que é Jesus. Diga glória a Deus. Se afasta um pouco, perde a bênção de Deus e começam os prejuízos. Irmãos, é o filho pródigo. Tinha um monte de coisa do pai, vai perdendo. Chega de perder. Fala isso para um lado: chega. Chega de mau negócio. Fala isso para um lado: chega de mau negócio. Diga glória a Jesus. O melhor da terra do Egito será vosso. Irmãos, até os carros do Egito foram buscar Jacó e todas as mulheres e todas as crianças. Irmãos, que privilégio. É isso que Deus quer fazer. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim: Deus quer fazer isso na tua vida. Glória a Deus. Mas, meu amado irmão, para isso é necessário fidelidade. Irmãos, tem uma ideia perniciosa na cabeça de muitos crentes que precisa ser arrancada. Ele faz as coisas tudo errado, um rolo lascado, mente, negócios meio truncados, tudo, mas ele acha assim que ele tem um quesinho com Deus, que Deus vai com a cara dele. De onde você tirou isso? Pergunta para ele assim: de onde você tirou isso? Meu amado, Deus não aceita coisa torta em ninguém. Diga glória a Jesus. Se até para Jesus, filho unigênito, ele deu a cruz, imagina para a pessoa toda torta. Irmãos, tem que andar em fidelidade, tem que se derramar perante o Senhor, tem que andar em consagração. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. 21. Os filhos de Israel fizeram assim. José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu a cada um mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. O problema da preferência continuava, era um mal crônico nessa família. Versículo 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito. Fala para o mundo do lado: Deus quer te dar o melhor do Egito. Diga glória a Deus. Mas para Deus te dar o melhor do Egito, você não pode ser dele, não pode ser do Egito. Egito na Bíblia significa mundo. É aquela frasezinha que os pregadores gostam de dizer: Deus tirou o povo de Israel do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo de Israel. Demorou 40 anos no deserto. Diga glória a Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2. Irmãos, tem gente que ainda se ilude com as coisas. Tem gente assim que acha assim que faculdade, diploma, fazem misericórdia. E meu amado, além do que agora nesse mundo tem faculdade a dar com o pé. Fazem misericórdia. Irmãos, tem gente assim que acha que é. Meu amado irmão, o que é grande coisa é a glória de Deus. O que é grande coisa é buscar ao Senhor. O resto
Tudo é passageiro, não se iluda. Mas, irmãos, o homem se ilude. Irmãos, o homem se ilude até por causa de carro. É um carro mais novo e já fica idolatrando aquela coisa, aquela lata. Fazem misericórdia. Jesus. Diga glória a Deus. Tem gente aqui que se a mulher quebrar o braço, tudo bem, mas se riscar o carro, misericórdia. Fazem misericórdia. Mateus 6, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pergunta para o lado, onde está o teu coração? Jesus amado, meu amado, você precisa se derramar perante o Senhor. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você tem que pedir ao Senhor um novo coração. Um coração que não tem as coisas do mundo. Colossenses 3:1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 24. Despediu os seus irmãos e partiram e lhes disse: não contendais pelo caminho. Misericórdia. Diga glória a Deus. É porque José conhecia eles, né? Viviam brigando. Versículo 25. Fala para o outro lado assim: não contenda pelo caminho. Não contende pelo caminho. Tem gente que sai do culto abençoado já vai contendendo pelo caminho. Fazem misericórdia. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Irmãos, este versículo aqui é que mostra como Jacó estava distante. Ele deixou a amargura entrar no coração e isso obscureceu a sua visão espiritual. Era para ele ser um homem de fé. Ele já tinha visto Deus face a face. Quando José assumiu, ele deveria ter consultado ao Senhor. Mas, irmãos, ele deixou. Primeiro que já tinha o problema da preferência. Ele deixou a amargura entrar. E quantos anos de cegueira, quantos anos sem sequer ter um vislumbre do plano de Deus. Irmãos, com Abraão foi muito diferente. Irmãos, em Gênesis 15, Deus mostrou para Abraão até o cativeiro no Egito de 430 anos. Diga glória a Jesus. Irmãos, por quê? Porque o coração de Abraão estava limpo. Quando Deus pediu o filho, Abraão deu. Com Jacó não, Deus teve que arrancar o filho. E o segundo também, diga glória a Jesus. Não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui Jacó está voltando ao caminho certo, voltando ao caminho de um homem de fé. Não é apenas porque chegaram os carros do Egito e a notícia que José tinha mandado buscá-lo, que ele haveria, como homem de fé, ao qual ele estava voltando a ser, que ele haveria pura e simplesmente de receber, subir no carro e ir embora. Não, ele precisava consultar ao Senhor, porque eles viviam por uma promessa, e a promessa era a terra na qual eles estavam, e nada haveria de tirá-los dessa promessa, salvo uma palavra do Altíssimo. Diga glória a Jesus. O que Jacó foi fazer em Berseba foi buscar direção de Deus, confirmação de Deus, se era realmente para ele ir para o Egito ou não. Irmãos, Romanos 14, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos estar firmes no Senhor, fortes,
convictos. Os valores de Deus têm que estar muito bem gravados e registrados dentro de nós. Irmãos, olha como era Pedro, Atos capítulo 10. Deus estava mudando a dispensação, mudando a sua forma de agir, abrindo a porta da graça para os gentios. A dispensação da lei tinha encerrado. Deus mandou a visão para Pedro, um lençol cheio com todos os animais, e a voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro disse: nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Pedro, como judeu, vivia o Velho Testamento, que tinha muitos animais que eram tidos como imundos, que não se poderia comer, e isso estava muito bem escrito dentro dele, que nenhuma visão celestial o demovia disso. Diga glória a Jesus. Ele estava convicto, até que o Senhor teve que convencê-lo, repetir a visão por 3 vezes, ainda mandar os soldados enviados por Cornélio, e ainda a voz expressa do Espírito Santo dizendo assim: vá com estes homens, nada temendo, porque eu os tenho enviado. Diga glória a Jesus, porque os valores estavam muito bem escritos dentro dele. Repita comigo: o crente tem que ser firme. Diga glória a Jesus. Tirou-me de um charco de lama, um terminal de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Não basta colocar os pés na rocha, tem que firmar os passos. Fala para um lado: tem que firmar os passos. Passos firmes. Não ir abrindo mão dos valores por qualquer coisa. Tem gente que por qualquer livro, por qualquer revista evangélica, por qualquer programinha evangélico de televisão, que tem programa para tudo que é tipo e gosto, bons e ruins, tem gente que ouve lá uma pataquada e já aceita, e o que ele tinha ouvido dos seus discipuladores, ele já troca, já aceita, mas com uma facilidade. O livro de Provérbios diz: compra a sabedoria e não a vendas. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado: não troque os teus valores. Se for para trocar, tem que ser como a parábola de Mateus 13, o negociante de pérolas que achou uma pérola que valia a pena, daí ele trocou todas as que tinha por aquela. Diga glória a Jesus. Versículo 2: falou Deus a Israel em visões da noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Louvado seja Deus. Repita comigo: eu preciso ter revelações de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus fala, Deus dirige, basta buscá-lo. Diga glória a Jesus. Jeremias 42, o profeta buscou o Senhor por causa dos anciãos de Israel. Demorou 10 dias, mas Deus falou. Deus deu a resposta. Às vezes Deus não diz na hora, tem que continuar pedindo, mas vamos buscar revelação de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, nunca se esqueça disso. O nosso Deus é vivo. A maior verdade da igreja de nosso tempo é o seguinte: Jesus morreu e ressuscitou. O nosso Deus não é morto e o nosso Deus não é uma estátua. O nosso Deus fala, o nosso Deus age, o nosso Deus ouve, o nosso Deus opera. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A nossa comunhão com Deus tem que ser viva, tem que ter unção de Deus, tem que ter revelação do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, cultos mortos, liturgias mortas, irmãos, isso é inadmissível na dispensação do Espírito Santo. Versículo 3: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Glória a Deus. Então Jacó poderia ir ao Egito porque Deus disse claramente, porque Deus confirmou. Irmãos, se Deus não tivesse falado, não sei se Jacó iria. Diga glória a Jesus, porque estava muito forte neles essa história da promessa, a terra que Deus lhe tinha dado.
Mas Jacó conhecia as revelações de Abraão, que Deus já tinha predito o cativeiro no Egito. E aqui Deus confirmando: eu te farei ali uma grande nação. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, como que Deus fez com que Israel fosse uma grande nação? Deus teve que formar Israel dentro de uma outra nação da terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o povo teve que aprender desde o início, uma luta muito grande. Estavam no Egito, mas não eram do Egito, eles eram judeus, eles eram povo de Deus. O personagem bíblico que tem mais claro isso era Moisés, judeu, criado como filho da filha de Faraó. Ele tinha uma natureza dupla, que lutava muito dentro dele. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, a sua identificação com o povo de Deus prevaleceu acima de tudo que ele tinha aprendido da terra do Egito. Diga glória a Jesus. E outra, o povo de Israel foi para o Egito, mas viviam em terra separada, que era a terra de Gósen. E eles sempre se comportaram como um povo separado. Irmãos, é assim que Deus faz. Deus, para te formar, Ele te coloca no meio de outros lugares, para você aprender a ser forte naquele lugar e aprender a não se contaminar, aprender a se preservar. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Por que Deus às vezes nos coloca para trabalhar em lugares difíceis? Deus está ali. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso eu já aprendi do Senhor. Se Deus te coloca para trabalhar no meio de pessoas muito pervertidas, é para você ser mais santo ainda. Deus age sempre na base do contraste. Diga glória a Jesus. Para você ficar mais santo, Deus te coloca num lugar de pessoas mais sujas. Irmãos, funciona assim, porque daí o crente quando está trabalhando num lugar assim mais ou menos, ele às vezes até relaxa. Agora, quando Deus o coloca no meio dos depravados, dos decaídos, irmãos, se ele realmente é crente, é como Ló. A sua alma justa incomoda-se tanto com aquilo que ele se preserva mais, que ele se purifica. Diga glória a Jesus, porque o pecado o horroriza. Foi por isso que Deus criou o povo de Israel no Egito, foi por isso que Deus deixou Daniel na Babilônia. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos. Labahada canta, labaharias. Rabahada canta, lava suda radiconta, ricancinda canta, labahariastei. Ne canta, lava suda radiconta, ricanta, labaharias. Senhor amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, forma-nos no lugar onde nós estamos. Em nome de Jesus. Senhor, se alguém está em lugar de trevas, que dê mais luz ainda, que fique ainda mais brilhante, ainda mais forte, ainda mais convicto, ainda mais santo. Deus eterno, Deus de poder. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sempre me faz pensar no profeta Oséias. Era um santo homem de Deus, santíssimo homem de Deus. Deus o fez casar com uma prostituta depravada, mas depravada mesmo, que por uma época se separou dele e voltou a se prostituir com outros homens, e caiu tanto que foi vendida como escrava, e teve que ir o profeta lá e comprar a própria mulher que tinha sido vendida por tanta prostituição. Irmãos, e pensar no relacionamento diário do profeta, imagina com a prostituta de bem baixa categoria. Imagine como era essa convivência. Fala assim, misericórdia. E isso fez com que o profeta fosse mais santo ainda. Diga glória a Jesus, que as coisas ficavam ainda cada vez mais realçadas, cada vez mais nítidas. Sabe por quê, meu amado? Deus quer um povo firme. Diga glória a Jesus. Para entrar no céu é vencedor. Fala isso para um lado. Para entrar no céu é vencedor. Diga glória a Jesus.
Sabe que é crente camaleão, que toma cor do lugar onde está? No meio dos crentes ele é bem crente, no meio do povo do serviço, quando eles estão falando piada imoral, está o crente rindo lá no meio. Fazia misericórdia. Jesus vai te moer, meu filho, Jesus vai te quebrar em 1000 pedaços. Fazia misericórdia. Deus eterno, lava rade canta, lava suda rade conta, rico ansinda, lava hariastei. Rava rade canta, lava suda rade conta, rico ansinde, canta, lava harias, Deus de glória. Na lava suda rade conta, rico canta, lava suda harias. Rava rade canta, lava suda rade conta, rico canta, lava suda harias. Na canta, lava suda hariastei, diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Paulo e Silas foram jogados na cadeia do Império Romano, no cárcere interior, porque o guarda mandou que eles fossem guardados em segurança. Irmãos, a cadeia de 2000 anos atrás era um lugar assim, medonho, horrível, as pessoas mais baixas, violentas, além do que. Deus manda 2 servos seus, mas irmãos, a luz brilha mais ainda no meio das mais densas trevas. Diga glória a Jesus. O que se faz no meio das trevas? Consagração. Perto da meia-noite, cantavam hinos a Deus e oravam. Fecha os teus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, consagra-nos, meu Deus. Consagra-nos, Senhor amado, em nome de Jesus. Queremos estar firmes no Senhor, firmes em Ti, firmes nas promessas, meu Deus, como José, firmes nas revelações que Deus lhe havia dado. Como diz em Hebreus 11, vendo de longe, crendo e abraçando, confessou que era estrangeiro e peregrino na terra. Senhor amado, fortalece-nos, meu Deus, fortalece-nos, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor amado, para que nada venha nos demover daquilo que o Senhor tem revelado, daquilo que o Senhor tem falado conosco. Meu Deus amado, queremos reinar em vida por Cristo Jesus, como diz